Olá pessoal, aqui é o professor Ademir, a aula de hoje é da disciplina de Geografia. O tema abordado será sobre a origem dos continentes. São aceitos oficialmente 6 continentes terrestres, sendo eles América, Europa, África, Ásia, Oceânia e a Antártica. No entanto, muito se tem discutido na ciência sobre a possibilidade de continentes submersos e que podem ser um dia considerados como oficiais também. Ou seja, na camada inferior às águas, inferior aos mares, talvez tenham continentes submersos que um dia venham a ser considerados também como continentes. Origem dos continentes. A Terra não é um planeta estático, pois tudo o que existe no planeta está em constante processo dinâmico, criando e recriando coisas. O mesmo acontece com os continentes, os quais nem sempre foram configurados da forma como são conhecidos atualmente, e que continuam em processo de dinamização, ou seja, continuam em processo de mudança. Existem várias teorias sobre a formação do planeta Terra, sendo a mais aceita a teoria do Big Bang, tendo como princípio a ideia de que o universo não é estático, mas encontra-se em permanente expansão, encontra-se em permanente mudança. Segundo essa concepção, as galáxias estão se afastando umas das outras, o que se supõe que no passado elas estivessem próximas umas das outras, podendo ter formado inclusive um único ponto comum. No universo existem muitas galáxias, e o que se supõe, a ciência supõe, é que essas galáxias podem um dia ter formado apenas um espaço comum, um ponto comum, ou seja, todas juntas umas das outras. Forma similar teria ocorrido no planeta Terra em relação às suas massas terrestres. Em um primeiro momento, estariam todas concentradas em um único bloco, ou continente único, denominado de Pangeia. Pelas forças dinamizadoras do planeta Terra, as massas continentais teriam começado a se separar até chegar à configuração continental atual. E explicando um pouco sobre a Pangeia, que é justamente o período em que todos os continentes estavam juntos, ou seja, no início da criação. Primeiramente, no período Mesozoico, 251 milhões a 65 milhões de anos atrás, formou-se a Pangeia, um imenso bloco continental na Terra. 2. Já no período Triássico, 200 milhões de anos atrás, ao período Jurássico, 150 milhões de anos atrás, a Pangeia iniciou um processo de fragmentação, formando 2 grandes aglomerados, Laurásia e Gondwana. 3. No período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, a fragmentação continuou ocorrendo de modo que a América do Sul se separa da África, fazendo com que surja o Oceano Atlântico Sul. A Austrália se separa da Antártida, a América do Norte se separa da Europa. São formadas nesse contexto grandes cadeias montanhosas no mundo, como o Himalaia e os Alpes. Como todos sabem, o Himalaia e os Alpes são grandes montanhas rochosas. 4. Com a separação das áreas continentais, novos ambientes e ecossistemas são criados, ocasionando também a especialização geográfica de algumas espécies, o que hoje se traduz na diversidade das formas de vida existentes no planeta. Todos os 6 continentes que existem atualmente continuam em expansão, dinamizados pelas forças naturais. Estima-se que continentes e oceanos se movem em média 10 centímetros por ano desde a Pangeia. Esse movimento, quando visto isoladamente, parece pequeno. No entanto, na escala do tempo geológico, que leva em consideração milhões de anos, ela é bastante expressiva e explica as grandes movimentações observadas ao longo da história da Terra até os dias atuais. As primeiras hipóteses sobre a divisão dos continentes derivam das ideias de Abraham Ortelius, em 1596. Quando este observou que a América do Sul se encaixava perfeitamente no continente africano,
Desta forma, ele sugeriu que as Américas teriam se separado da África e da Europa. Somaram-se a isso os conhecimentos acumulados pelas teorias de Charles Darwin, através da teoria da evolução das espécies no século XIX, quando observou que existiam espécies similares na América e na África, o que denotava que um dia estes continentes estivessem conectados. Em 1912, Alfred formulou a teoria da deriva continental, na qual ele explica que os continentes um dia foram um único bloco continental, denominado de Pangeia, que estava rodeado por uma massa líquida única, denominada de Pantalassa. A divisão dos continentes que se seguiu foi originada a partir da hipótese de que a crosta terrestre é constituída por placas tectônicas, gigantescos blocos rochosos, os quais estão à deriva sobre o manto de rocha fundida. A partir disso, as placas tectônicas se deslocam com base na força do magnetismo no interior da Terra, o que explicaria a dinâmica dos continentes terrestres. A teoria da deriva continental é a mais aceita hoje no mundo científico para explicar a dinâmica dos continentes, a qual foi ainda mais acreditada quando foram encontrados fósseis dos mesmos animais em continentes diferentes, o que seria praticamente impossível havendo um oceano que os separe. Bem, a aula de hoje foi sobre a disciplina de Geografia.